Muito bem, já vimos então que aqui na nossa aplicação já podemos selecionar os valores, ele diz aqui sim. Se a lista não tiver nada, ele não seleciona nada, e portanto não executa nenhum resultado. Se eu tiver aqui João, por exemplo, e se eu clicar aqui em baixo, nada é selecionado, só é selecionado quando eu clicar por cima de João, ok? Muito bem, então eu vou poder a partir desse momento, e cá vamos nós então voltar ao evento Selected Index Change, e reparem que como eu tenho aqui nas propriedades, e agora neste caso na lista dos eventos eu tenho isto organizado por ordem alfabética, facilmente encontro aqui o Select Index Change, porque está por ordem alfabética. Eu vou fazer aqui um duplo clique para voltar a aceder a ele, e vou retirar daqui esta implementação da Message Box, e o que vai acontecer simplesmente é o seguinte: se a seleção for inválida, ele vai sair deste método. No entanto, se a seleção for válida, ele vai tornar os comandos, estes dois comandos que aqui estão, vai torná-los acessíveis. E, portanto, nós vamos fazer o seguinte: cmd apagar .enabled igual a true. E cmd editar .enabled é igual a true. Ok? Vamos verificar se isto acontece. Ok, cá vamos nós pesquisar. Ora, reparem, eu estou a carregar aqui nestes espaços, vou selecionar um item e automaticamente estas duas teclas vão ficar disponíveis. Acontece aqui um problema, é que se eu colocar aqui uma pesquisa e realizar uma nova pesquisa, reparem que as teclas continuam disponíveis, apesar de eu não ter aqui nenhum item selecionado. Então vamos ter que resolver isto da seguinte forma: sempre que é executada uma pesquisa, automaticamente estas teclas vão ficar novamente inacessíveis. Então eu vou aproveitar, já vou copiar este bloco de texto, vou aqui ao pesquisar, que é o bloco que executa a pesquisa dos resultados, e pode ser aqui imediatamente a seguir, vou colocar aqui um comentário a dizer inativa os comandos de edição e eliminação do item, neste caso do contacto. Ok? Vamos aqui então colocar enable não igual a true, mas igual a false. Ok? Neste caso igual a false. Vamos então experimentar mais uma vez. Testar o software é imperativo, nós fazemos algumas alterações e depois devemos testar para ver se há algum erro ou não. Ora, neste caso as teclas estão inacessíveis, continuam inacessíveis. Vou clicar em Sandra. Cá estão as teclas acessíveis, agora não tem qualquer espécie de implementação. No entanto, se eu realizar uma pesquisa que não vai resultar valores, eles automaticamente ficam inacessíveis. Reparem que resultados também está a ser bem atualizado. Vamos escrever aqui Ju. Ok, reparem, estou a carregar fora, não aparece nada. Resultados é igual a 1, que é o número de itens. Quando eu selecionar, ele vai tornar as teclas acessíveis. Portanto, está tudo a funcionar como deve ser. Muito bem. O que é que nós vamos fazer agora em relação a estas teclas? Uma vai permitir apagar o elemento da minha lista e a outra vai permitir editá-lo. Então, vamos começar aqui pelo apagar, por exemplo. Ok? Vamos fazer um duplo clique. O apagar já tinha aqui uma implementação feita. Neste caso, não tem ainda nenhum código. E o que é que ele vai fazer? Vai apagar o contacto. Nós vamos primeiro perguntar ao utilizador se ele quer realmente apagar este contacto, ok? Então, if messagebox.show deseja eliminar o contacto selecionado, ok? Esta é a pergunta, e agora vou colocar aqui o título da caixa, eliminar. Neste caso pode ser eliminar contacto. Ops. Se aparecer alguma coisa mal escrita, eu agradecia que não fizessem grandes observações. Isso não é muito importante, neste caso, para verificar a execução do código. E agora vamos adicionar os botões. Message Box Buttons. Ponto, sim ou não. Yes, no. Nós estamos a fazer uma pergunta e o utilizador vai responder sim ou não. E o Message Box Icon, o icon vai ser a question, por exemplo. Podíamos escolher um outro qualquer. Neste caso, estamos a fazer uma pergunta. Ora, se isto tudo, se o resultado desta caixa for igual a dialogResult.no, então return, isto é, nada do código que vier a seguir
vai ser executado. Ter o return aqui à frente, ou ter o return aqui em baixo, ou ter o return dentro das chavetas é exatamente a mesma coisa. Eu volto a relembrar, uma vez que este tipo de implementação que nós aqui temos, de certa forma, fica o texto mais curto. No entanto, eu aqui consigo ter uma leitura melhor de qual é o resultado desta condição, e eu só posso fazer isto quando tenho uma linha de execução após o if. Isto é, se eu agora quisesse aqui criar uma variável em consequência da verificação desta condição, eu aí já teria que usar as chavetas, ok? Então, neste caso, se o utilizador responder não, automaticamente nada do que está para a frente vai ser executado. Em seguida, ele vai ter que eliminar o contacto. Ora, e aqui então nós vamos ter que verificar de que forma é que vamos eliminar o contacto, uma vez que ele se trata de um objeto do tipo CL contacto. Ora, muito bem, então vamos aqui colocar o comentário dizendo remover contacto da lista. Ora, para remover o contacto da lista nós não nos podemos esquecer de dois aspectos fundamentais. É que ao remover, vamos ter que remover simultaneamente da lista. E vamos também ter que atualizar o ficheiro onde estão guardados os contactos, porque, caso contrário, da próxima vez que formos a executar a aplicação, vai voltar a lista a ser carregada a partir do ficheiro e o contacto vai lá estar. Então, neste caso, nós vamos primeiro eliminar da nossa lista. E vamos fazê-lo da seguinte forma. Vamos criar um CL contacto, pode ser, é igual a new CL contacto. E este contacto vai conter o quê? Vai conter o valor eu vou apagar aqui, vai conter os dados que provêm do item que está selecionado. Portanto, eu vou ter que ter aqui, eu estou a criar um contacto para depois fazer simplesmente isto. Geral.lista contactos.remove, e reparem que este método remove vai exigir que eu lhe passe como parâmetro um item do tipo CL contacto, que contém o nome e o respectivo número de telemóvel. E ele vai automaticamente remover da lista de contactos esse valor. Ora, acontece aqui um problema, e que é o seguinte, eu vou até colocar aqui contacto. Como é que eu sei qual é o contacto que está selecionado? Bom, neste caso eu vou ter que recorrer ao texto ou ao index do item que está selecionado na lista. No entanto, há ainda um outro problema. É que quando eu executo aqui o meu código, pesquisar e aparecem os valores, eu tenho aqui o nome, depois tenho aqui um sinal de maior que neste caso serve para separar os dois valores, nome e telemóvel, e depois tenho o telemóvel. Ora, a única forma de eu saber quais são estes valores, isto é, o nome e o telemóvel, e de conseguir separá-los, é ir buscar o texto da minha lista e realizar algumas operações sobre esse texto no sentido de separar estes dois valores e depois poder definir um objeto do tipo CL contacto com o nome e com o respectivo telemóvel. Ok? Então vamos criar aqui essa implementação rapidamente. Isto é, nós temos aqui o nosso contacto preparado a receber estes valores. Agora vamos fazer da seguinte forma. String, e reparem, eu vou fazer primeiro de duas formas, isto é, vou fazer da forma menos direta, para que possamos perceber o que é que vamos fazer. Então, string item selecionado é igual a lista resultados.text, e isto vai buscar o texto que está selecionado na lista. Depois, em seguida, eu quero separar os dois valores. Como é que eu os vou separar? Vou utilizar o sinal que está a separá-los na lista. Isto é, o sinal que separa o nome do telemóvel, certo? Então, eu vou colocar o seguinte. Vou criar aqui uma string, um array de strings, é igual a item selecionado, ou melhor, é igual... o array de strings se chama valores, é igual a item selecionado.split. E reparem porque é que eu introduzi aqui um array do tipo string. É porque ao utilizar este método split, que serve para dividir uma string, ele vai-me devolver então um array de strings. Ok? Reparem, eu vou escrever outra vez split,
E reparem, cá está, string, um array de strings. Então, eu vou fazer o split, isto é, quero dividir, e o split, o método split, vai-me pedir pelo menos um parâmetro, que é qual é o caractere que vai servir para dividir a minha string, neste caso, o item selecionado. Então, o que é que ele vai fazer? Vai utilizar, neste caso, o caractere que separa o nome do telemóvel. Ok? Um outro detalhe que nós temos que ter atenção é o seguinte, e reparem que a programação está permanentemente cheia de pormenores deste género. É que quando nós executamos o código e fazemos aqui a apresentação dos dados, o que nós temos aqui é o nome, mas a seguir ao nome nós temos um pequeno espaço. E só depois temos, então, aqui este caractere do maior. E depois temos novamente mais um espaço e depois é que temos o número de telemóvel. Ora, isto não... Se eu agora for a fazer aqui este split, que aqui está, onde é que estás? Estás aqui. O que vai acontecer é que, eu vou aqui colocar um comentário, ok, vou parar o código, vou colocar um comentário apenas para dar o exemplo do que é que vai acontecer. O que vai acontecer é que, no caso de João Ribeiro, eu ao fazer este split, os valores que me vão aparecer são os seguintes. O nome será João Ribeiro, mas com um espaço, porque é o espaço que está imediatamente antes deste sinal. E, no caso do telemóvel, acontece ainda outra situação. O telemóvel será igual a quê? A um espaço e só depois é que aparece o número. Ora, então eu vou ter que retirar ou remover estes espaços do início e do fim de cada um destes valores. E para isso eu vou utilizar mais um método associado às variáveis do tipo string e que é o seguinte. Eu aqui estou a fazer o split. Neste caso, eu já sei que vou ter o valores de 0 e o valores de 1. E, portanto, eu vou fazer o seguinte. Reparem, contacto, que é este meu objeto que aqui está, à espera de receber ordens, ou melhor, à espera de receber valores. Contacto.nome é igual a, reparem, valores de 0, porque é o primeiro valor que vai ser colocado ali. Mas, no entanto, eu vou ainda acrescentar o seguinte método. Trim. E o trim o que vai fazer simplesmente é o seguinte. Vai eliminar todos os espaços em branco que estiverem quer no início, quer no final do texto. Eu poderia utilizar outro método diferente, que era o write, ou melhor, trim. Reparem, quando eu escrevo trim, and ou trim start. Eu até sei que no caso do nome é o trim end, isto é, remover no final. Mas se eu utilizar o trim, ele remove no final e no início, se eles existirem. Portanto, bastará usar o trim e automaticamente o espaço que está no final do nome vai ser removido. A mesma coisa vai acontecer neste caso para contacto.telemóvel é igual a valores, neste caso de 1, porque é o segundo item que será colocado aqui no array de strings, e .trim, para remover aquele espaço inicial. Ok? E neste momento eu já tenho então o meu contacto definido e já o posso remover da minha lista. No próximo vídeo vamos ver o que é que vamos fazer a seguir, uma vez que ainda não temos a implementação terminada.